Neste vídeo, explicaremos um pouco mais sobre o mundo Linux. Você irá tirar todas as suas dúvidas sobre as diferentes distribuições existentes, bem como aprender a escolher uma dentre as centenas disponíveis. Um vídeo exclusivo ESI, JMJG, som e imagem. ESI, 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 JMJG, som e imagem, serviços técnicos e produções. Olá, bem-vindo à série de vídeos instrutivos produzido pela ESI JMJG Som e Imagem. Na série especial sobre sistemas operacionais Linux, em nosso vídeo anterior, você soube um pouquinho sobre este sistema operacional, quem o inventou e onde ele é utilizado. E também soube que existem várias versões sobre esse sistema operacional. Mas por que o Linux possui várias distribuições, mais de 700? Não seria melhor ter apenas uma? E a sua dúvida seria qual melhor distribuição utilizar? Pois bem, estas e outras perguntas serão respondidas em nosso vídeo agora. Então assista e vamos conhecer mais informações sobre as distribuições Linux. As distribuições começaram a se popularizar na metade dos anos 90, quando o Linux ainda era um sistema operacional complexo para o usuário leigo. Apenas usuários avançados poderiam compilar e usar os programas no kernel Linux. Isso fez com que muitos usuários adotassem o DOS Windows como seu sistema predileto. Somente com o kernel, os usuários não poderiam executar as tarefas necessárias, e por isso surgiu o MCC, Manchester Computer Century, a primeira distribuição Linux feita pela Universidade de Manchester. Nos dias atuais, centenas de distribuições foram criadas, outras foram extintas, cada uma com sua característica, maior aceitação de reconhecimento dos periféricos, gerenciador gráfico melhorado, pacotes de idioma, dentre outras. As distribuições podem ser pagas também, oferecendo programas proprietários e maior suporte técnico a um preço muito mais acessível do que os outros sistemas concorrentes. Companhias tais como a Red Hat, SUSE, Mandriva e Canonical possuem sua própria distribuição. No Brasil, Linux, o sistema operacional de uso universal, usado tanto em computadores pessoais, supercomputadores e em aparelhos eletrônicos das mais diversas formas. Desde 1992, quando surgiria uma das primeiras distribuições Linux com ambiente gráfico, centenas de outras distribuições Linux seriam criadas. Mas por que o Linux possui tantas distribuições? Não seria interessante ter apenas uma? A resposta para esta pergunta é respondida na origem e criação do kernel Linux. Linus Torvalds desenvolveu um sistema operacional alternativo ao Minix, que mais tarde foi disponibilizado gratuitamente, para que muitas outras pessoas pudessem melhorá-lo. Esta filosofia, então, após a criação do projeto GNU Linux, foi amplamente difundida e até hoje é a base fundamental para a criação das novas distribuições. O Linux é uma cultura, uma comunidade de pessoas, onde cada um poderá criar sua própria distribuição, livre e gratuitamente. Diferente dos programas proprietários, onde temos apenas um ou poucos grupos de capital fechado participando, os programas open source de código fonte livre possuem milhares de pessoas e empresas participando de sua criação. Cada um embutiria em sua distribuição seu próprio conceito, filosofia e sua identidade,
fazendo com que cada distribuição Linux seja única e diferente das demais. Existem distribuições para os mais diversos e variados propósitos, para usuários iniciantes em informática, para usuários avançados, para programadores, para músicos e artistas, para designers, para editores de vídeo, para engenheiros, médicos, enfim. Para cada ser humano profissional haverá uma certa distribuição Linux adequada aos seus propósitos e necessidades. Diferente dos sistemas operacionais proprietários, onde recursos, programas, filosofia e identidade visa apenas ao lucro financeiro de poucos, sistemas operacionais open source como GNU Linux visam o bem comum, aos usuários e a liberdade do mundo digital. Programas proprietários devem ser atualizados, corrigidos, melhorados e desenvolvidos apenas por sua empresa detentora, ao passo que o GNU Linux pode ser atualizado, corrigido, melhorado e desenvolvido por milhares de outras pessoas ao redor do mundo. Algumas distribuições GNU Linux também são apoiadas por grandes multinacionais. O software open source e seu código aberto se torna muito mais poderoso e capaz, servindo à humanidade nos propósitos mais necessários, criando e melhorando cada vez mais o seu conteúdo, fazendo com que ele seja cada vez mais difundido, ensinado e praticado, dando origem a outros códigos com melhorias jamais imagináveis aos códigos privados. Por isso mesmo, não é filosofia nem interesse que o GNU Linux se torne apenas uma única distribuição de sistema operacional, mas que o seu código sirva de inspiração para a criação infinita das mais diversas utilidades que ele poderá fornecer. Este é o propósito original do seu código, de seus criadores, e das milhares de pessoas que trabalham todos os dias para o desenvolvimento de suas aplicações. Escolher uma distribuição Linux é como escolher sua roupa, sua comida, seus gostos, hábitos. A liberdade de cada um escolher o que quer, quando quer e o que precisa. O usuário é encorajado a testar, conhecer e vivenciar as distribuições Linux, pois cada uma tem a sua própria comunidade. É como viver em uma cidade. Você deverá escolher aquela que lhe traz benefícios e se sentir à vontade para sair e vivenciar uma outra a qualquer momento. Mas antes de haver as centenas de distribuições Linux que temos atualmente, todas elas se derivam de duas principais distribuições que continuam em atividade até os dias atuais. O Debian, lançado em agosto de 1993, se tornaria a base para as outras distribuições muito famosas, tais como o Ubuntu, Knox e Linux Mint. Todas as distribuições derivadas do Debian possuem seus pacotes de aplicativos nomeados com a extensão .deb. Em maio de 1995, a Red Hat iria ser a base do futuro para outras distribuições Linux. As distribuições baseadas no Red Hat iriam trazer seus pacotes de aplicativos nomeados com a extensão .rpm. Outras distribuições conceituadas em pleno desenvolvimento são OpenSUSE, Fedora e Slackware. A grande maioria das distribuições são criadas por comunidades internacionais, porém já existiram grandes distribuições brasileiras criadas, tais como Big Linux, BR-Lix, Kurumin, Dream Linux, Epidemic e Phoenix. Infelizmente, as distribuições tupiniquins parecem não durar muito. Atualmente temos apenas 4 distribuições brasileiras ativas, mas logo existirão outras. Vários são os fatores para que uma distribuição Linux tenha seu desenvolvimento cancelado. Em grande parte ocorrem divergências de opiniões internas que acabam gerando novas distribuições, por exemplo, como foi o caso do Mandriva, que gerou 2 forks, o Madia e o Rosa Linux. A falta de tempo dos mantenedores principais em continuar a desenvolver o projeto e a diminuição do número de usuários também estão como os fatores principais, dentre outros fatores gerais. Porém, sempre serão criadas novas distribuições, muitas delas apenas mudam o seu nome, mas continuam no geral mantendo a mesma aparência básica. Os órfãos das distribuições logo encontrarão uma nova substituta, já que não faltam candidatas. Para o ambiente gráfico ou interface de usuário, GUI, o GNU Linux e suas distribuições também possuem muitas opções. As mais conhecidas e utilizadas são o KDE e o GNOME, que podem rodar nos computadores mais modernos, ricas em efeitos gráficos, beleza, charme e estilo, e o Unity do Ubuntu, que é mais moderno e totalmente exclusivo. Para os usuários de máquinas mais simples e com poucos recursos, existem ainda as interfaces gráficas mais leves e com poucos efeitos, porém eficazes e velozes, tais como XFCE, MATE e LXDE. Ainda existem outras opções, tais como Blackbox, OpenBox, Fluxbox, ASWM e por aí vai. Assim como as distribuições Linux, essa diversidade de interfaces gráficas garante maior compatibilidade e rendimento nas mais variadas máquinas eletrônicas do mundo. Com isso, é muito raro que algum GNU Linux não rode perfeitamente em uma determinada máquina. Basta escolher a distribuição certa e com a perfeita combinação da interface gráfica, você poderá até reviver aquele seu 286 engavetado. Que outro sistema operacional é tão robusto com tantas personalizações e capacidade?
As perguntas mais difíceis de se responder são quantas distribuições Linux existem e quais são as mais usadas. Pior ainda é responder a pergunta qual a distribuição Linux eu devo usar. Ajudaremos você respondendo as duas primeiras perguntas. Existe um site, distrowatch.com, que se propõe a catalogar e classificar constantemente todos os sistemas operacionais open source do mundo. Lá poderemos acompanhar a evolução das distribuições Linux existentes. É possível saber atualmente quais são as distribuições mais usadas, classificadas por ordem de maior número de downloads em seus sites oficiais. Mas não se engane, semanalmente esta lista será atualizada e as distribuições podem mudar de lugar, se manterem inalteradas ou até serem rebaixadas. Há ainda aquelas que já não se encontram mais em estado de desenvolvimento, mas mesmo assim ainda podem ser baixadas e utilizadas, só que não contam mais com atualizações e melhorias. Usuários de smartphone não se assustem, o sistema Android é Linux e por isso também está no ranking mundial. O DistroWatch é uma referência mundial em Linux e também para outros sistemas open source. Ele está traduzido em muitas línguas, incluindo o português, e ainda conta com filtros para facilitar a busca da distribuição, exibindo o seu ranking na popularidade mundial, além de informações sobre os desenvolvedores de site oficial. Utilize os filtros personalizados na busca de uma distribuição, assim você poderá obter melhores resultados. É possível ainda filtrar por muitas variáveis, tais como perfil do usuário, país de origem, distribuição inspiradora, tipo de ambiente gráfico, arquitetura do computador e ainda por seu status de desenvolvimento. Realmente esta é uma ótima ferramenta, recomendamos que seja acessado semanalmente. Pois bem, perguntas parcialmente respondidas. Já sobre qual distribuição Linux você deve usar, você mesmo deverá responder. Pesquise, instale, teste e viva a sua distribuição. Se não gostar, poderá procurar uma nova. É difícil indicar uma distribuição, já que cada usuário tem a sua própria necessidade, dúvidas e grau de conhecimento em informática. Portanto, aí vão algumas dicas. Se você é usuário iniciante em Linux e veio de outros sistemas operacionais tais como Windows ou Mac, procure distribuições Linux que possuem justamente este propósito, de facilitar a migração e conhecimento inicial por parte dos usuários. Existem muitas distribuições com esse propósito. Se você não gosta de digitar muitos comandos em modo texto, procure distribuições que tenham grandes ferramentas gráficas. Elas podem lhe ajudar a passar quase 100% do tempo operando o sistema apenas com o mouse. Se você é um usuário convencional e já possui certos conhecimentos com informática e Linux, procure distribuições derivadas do Debian. Elas possuem extensa lista de aplicativos já compilados em pacotes .deb para acessar e gerenciar os aplicativos, instalar e ser feliz, sem sofrer com muitos códigos e muito menos com recompilações. E se você é um usuário avançado em informática, programador ou usuário na área de TI, procure usar distribuições Linux derivadas do Red Hat ou Debian. Muitas distribuições são dedicadas especialmente a usuários avançados que não gostam de muita interface gráfica e querem eles mesmos compilar seus próprios programas ou operar o sistema baseado em modo terminal. Com isso, esperamos ajudar o seu contato inicial com Linux da forma mais amigável possível. E lembre-se, a qualquer momento você poderá testar e encontrar outra distribuição que se adapte melhor às suas necessidades. É como comprar um carro, faça um test drive e descubra a emoção. Linux, a tecnologia do futuro. Viu só quanta curiosidade a respeito do mundo das distribuições do sistema operacional Linux? Esperamos que neste vídeo tenhamos tirado todas as suas dúvidas com relação a quantas distribuições existem e o ranking das mais baixadas. O site DistroWatch vai ajudar você em responder todas essas dúvidas ao longo da vida dos sistemas operacionais. Pois é. Agora, com relação àquela dúvida de qual distribuição Linux é melhor para você, bom, essa realmente nós não poderemos responder, pois cabe a você mesmo fazer os testes e encontrar a distribuição que mais lhe agrade. Se você gostou desse vídeo e quer continuar conhecendo outras informações sobre o mundo da eletrônica, informática e da tecnologia, então acompanhe o nosso canal oficial no YouTube. A ESI JMJG Som e Imagem sempre produz vídeos com este conteúdo. Um grande abraço a todos e nos vemos em nossas próximas produções.